Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal Dio Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Renan Pinheiro, advogado atuante, especialista em direito desportivo, que vai abordar o tema direito desportivo na gestão dos clubes. Olá, doutor, tudo bem? Tudo bem, uma saudação a todos que nos acompanham, é um prazer estar aqui e um prazer falar de direito desportivo. É um tema que agrada, é um tema que está num momento muito importante hoje no futebol, nos clubes. Eu acho que o nosso telespectador vai gostar do que nós temos a falar. Quando o doutor Mário Célio esteve aqui para abordar o tema Tribunal de Justiça Desportiva, eu disse para ele que o brasileiro é fascinado em futebol, né? Então esse é um tema que sempre vai atrair a atenção de muitas pessoas, e até porque para saber como é que o advogado pode atuar, como é que o advogado pode contribuir, né, na justiça e na solução de conflitos desportivos. E agora o senhor vem falar de um tema que acrescenta algo mais a isso, que é a gestão, né, dos clubes, a forma de gestão e como o advogado atua nessa área dentro dos clubes. Perfeitamente. Bom, esse é um tema muito importante porque eu acho que quem nos assiste tem aquela curiosidade de saber como é essa função do advogado dentro do clube. Ele é aquele cara que faz só os contratos, que recebe, que chama o jogador só para assinar um contrato, mas não é. A advocacia desportiva ela está inserida dentro do clube de uma forma muito mais aprofundada, que vai muito além de uma simples confecção de contratos. Eu costumo dizer que o advogado está desde o início, antes de começar a temporada, né, ali fazendo aqueles pré-contrato, participando da gestão do clube na pesquisa, análise de atletas. O advogado ele é muito importante não só na hora de confeccionar esse pré-contrato para garantir antecipadamente aquele atleta, mas também de fazer aquelas pesquisas, verificar junto aos outros clubes, junto ao advogado de outro clube, como aquele atleta ali se comportou, se teve algum problema ali relacionado a direitos trabalhistas, algum problema ali relacionado ao direito propriamente dito, alguma punição, né, em tribunais desportivas. Então, a gente sempre costuma ter esse zelo, esse cuidado, né, que é até mesmo também uma advocacia preventiva, né? Fazer com que não tenhamos problemas e que aquele negócio jurídico ele possa ser benéfico, né, para o clube, para o atleta e para a gestão. E, a partir daí, doutor, além da questão desses pré-contratos, o advogado, como eu disse anteriormente, ele vai participando de todos os momentos dessa gestão do clube. Você inicia a temporada, aqueles pré-contratos, você vai fazer os contratos definitivos, vai fazer as pesquisas junto aos tribunais locais e ao STJD, né, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para saber se aquele atleta tem punições. Se porventura aquele atleta tiver punições, nós, como advogados, vamos buscar soluções para que aquele atleta esteja apto a jogar, né? Uma vez que ele, com alguma irregularidade, ele pode vir a prejudicar o clube. Pode estar impedido, né? Perfeitamente, fazer com que o clube perca pontos mais lá na frente. Então, enfim, é um dos momentos, né, que a gente participa nesse início da temporada, e mais para frente a gente vai ver outros momentos muito importantes da advocacia desportiva na gestão. E como se preparar, doutor, para entrar no mercado do direito desportivo? Bom, eu creio que a primeira condição sine qua non é gostar muito de futebol, né? Além de, evidentemente, ser advogado. Não, perfeitamente. Mas explica para a gente como é que esse ingresso no mercado do direito desportivo. Não, perfeitamente. Bom, é um mercado que ele é um mercado muito seleto. Eu costumo dizer que a advocacia desportiva você tem uma certa dificuldade ali para adentrar. Mas, assim, o importante é, primeiramente, se preparar, né? Eu busquei fazer muitos cursos na área de direito desportivo e é muito importante não se limitar tão somente aos cursos do direito. O futebol é muito complexo. Então, o futebol, no dia a dia do advogado desportivo, ele vai fazer parte de todos os diálogos, todos os momentos. Então, quanto mais você buscar conhecimento, não só o direito desportivo, mas além do direito desportivo, em gestão, mais participativo o advogado vai ser nos processos diretivos, nos processos de gestão e da temporada ali daquele clube. Então, assim, em resposta à sua pergunta,
é a preparação e você saber abraçar as oportunidades que o direito desportivo pode lhe proporcionar. Primeiramente, na maioria das vezes, você não tem aquele mundo dos sonhos. Eu vou começar a advogar e eu vou para um Remo, para um Flamengo. Então, na maioria das vezes, você precisa estudar, se aprimorar, tentar buscar ali, né, um início, né, para aquele projeto e fazer o seu melhor, trazer a sua ideia, a sua gestão, aplicar na prática, para que a partir daí possa alcançar voos maiores. E como o senhor vê o atual momento do futebol paraense e a projeção para o futuro? Bom, nós tivemos sim uma evolução, né? O nosso calendário de base no estado do Pará, ele tinha fortes críticas, né, por conta dos poucos jogos. Né? Como é que você vai transformar, doutor, um atleta? Como é que esse atleta vai maturar se no ano ele fazia, 15, 18 jogos por ano? Acho que era até menos, se eu não me engano. E hoje nós temos 2 grandes competições. Hoje não é somente o Campeonato Paraense, Sub-20, Sub-17. Hoje também temos a Copa Pará, né, como uma competição democrática, regionalizada, que ela tem o intuito de ter mais jogos para que esses atletas possam maturar. É uma grande evolução, mas ainda tem muito a se caminhar. Eu acho, doutor, que quando a gente se fala em futebol de base, em futebol no geral, o que as pessoas que trabalham, e aqui nós temos grandes desportistas que na maioria das vezes não são conhecidos, mas que fazem grandes trabalhos em periferias, em clubes de menor expressão, que estão aí jogando as divisões de base. Os bastidores. Exatamente. Né? Essas pessoas, às vezes, tiram dinheiro do próprio bolso, né? Fazem sacrifícios para poder fazer sonhos se tornarem realidade. E o que essas pessoas, na maioria das vezes, elas querem é serem prestigiadas. Como é que você vai prestigiar? Você pode trazer cursos de aprimoramento de gestão, né? Você pode também trazer parcerias, né, com outros clubes para que possamos trazer analistas, olheiros, para que a gente possa dar oportunidades a esse trabalho que começa ali lá embaixo na periferia, mas que está precisando de uma certa atenção, um certo prestígio, para que possa potencializar e fazer com que essas pessoas tenham mais orgulho e vontade de continuar realizando esse trabalho e, enfim, engrandecer o trabalho dessas grandes pessoas que estão ali embaixo. E passando para o ponto profissional, o nosso campeonato paraense, são 12 clubes, a gente já teve um crescimento de clubes do interior, mas ainda nós precisamos melhorar muito a questão estrutural, doutor. Porque, assim, você vai fazer um material de um atleta, o atleta vai fazer aquele material para tentar uma projeção maior, até o mercado externo, mercado internacional, e ele precisa, de fato, ter um bom material para mostrar, bons campos, bons gramados. Entendeu? Então, esse já é um primeiro ponto que precisa também ser melhorado. A gente precisa trabalhar a nossa questão estrutural, o engrandecimento desse campeonato, para que, a partir daí, possamos atrair mais atletas de fora, fazer esse intercâmbio e potencializar os atletas que temos aqui. Então, acho que é um ponto muito importante a ser levado em consideração. Em sua opinião, como que o futebol paraense pode proporcionar a elevação dos atletas locais para clubes maiores, para uma projeção nacional ou para... como você disse há pouco, tem olheiros por aí buscando profissionais, tá? Como é que isso funciona? Isso realmente dá resultado? Sim. Bom, esse processo ele passa também por um processo de educação. Né? A gente costuma ver em muitos países, principalmente da Europa, o Ministério do Esporte sendo trabalhado juntamente com o Ministério da Educação. Então, eu costumo dizer que nós não vamos ter grandes jogadores se não tivermos grandes homens e grandes atletas. Nós passamos por um momento de redes sociais, né, de muita perda de tempo, muitos atletas, às vezes, ali sem muita formação, sem muita educação, sem muita estruturação para que ele se torne um grande homem. Às vezes acha, fiz um golzinho aqui, outro ali, ganhei um campeonatozinho sub-15. E, às vezes, naquele mundo de redes sociais, né, dessa geração aí, às vezes acha que já está pronto, né? Mas, na verdade, é preciso trabalhar essa questão de ser um grande homem, ser um grande atleta para depois um jogador. Por quê? Ter responsabilidade,
horários, treino, cuidar da saúde, cuidar da alimentação, ser um grande atleta para ter horário e organização com o seu corpo, com o trabalho físico, e a partir daí também a parte técnica e tática. Então, a gente precisa fomentar esse trabalho aqui. Então, se faz necessário, como já foi dito antes, cursos, uma integração, né, da federação junto à parte educacional, junto a exigências no campeonato, para que esses atletas estejam informando a questão curricular, da grade curricular, da frequência escolar. Então, nós precisamos criar regras. Em sua opinião, os clubes locais no estado do Pará têm investido nisso? Bom, os clubes aqui eles fazem dentro das suas capacidades, né? Fica difícil a gente mensurar se faz ou não faz, porque o cenário, doutor, aqui no futebol paraense é um cenário muito complexo, porque nós temos um estado muito grande, né, com dimensões muito grandes, então que no momento, para a gente fazer um engrandecimento de futebol de base, fazia necessário estar criando polos para poder estar acompanhando e fazendo uma sincronização desse trabalho. Eu não vou conseguir fazer aqui de Belém e saber se os clubes ali da região sul-sudeste vão poder ter essa assistência adequada. Então, acho que se fazia necessário essa questão para poder fazer um acompanhamento macro desse crescimento. Perfeito. O senhor poderia compartilhar conosco alguma experiência, vamos dizer assim, jurídica, proporcionada na prática pelo direito desportivo e que seja de relevância? Bom, eu poderia muito bem citar vários casos, né, como tivemos agora recentemente no nosso escritório Pinheiro e Alves, uma decisão inédita pelo STJD, com uma tese que trouxemos e resolvemos uma celeuma, um problema que ocorreu lá no estado do Amapá. Mas eu acho que essa sua pergunta ela me remete a um passado, a um início que eu gostaria de compartilhar com quem nos assiste, que eu acho que se for para compartilhar uma experiência, eu acho que essa, sem dúvida nenhuma, seria mais pertinente para o momento, que seria o início, né? Eu ali, quando decidi, né, trabalhar com direito esportivo, eu fiz diversos cursos, me aprimorei, trabalhei, me preparei para essa oportunidade e estava encontrando dificuldades até que surgiu junto ao Bragantino Clube do Pará, que estava, se eu não me engano, 10 anos sem participar de competições. Estava na 2ª divisão, fui convidado pelo Rodrigo Barato, e naquela oportunidade ali, sem dinheiro, sem recursos, mas com muita vontade de trabalhar e muito conhecimento teórico, conseguimos fazer ali um trabalho jurídico, no qual reduzimos as dívidas trabalhistas, que eram em torno de R$900 mil, para R$350 mil, e conseguimos quitar todas essas dívidas trabalhistas. Conseguimos fazer a estruturação do clube com mudança de estatuto e fomos campeões da 2ª divisão de forma invicta, que nos credenciou a participar da 1ª divisão, na qual nós fomos campeões do interior, conseguimos vaga em Copa do Brasil, Série D logo no primeiro ano de participação, e aí eu acho que foi uma verdadeira escola. Então acho que essa pergunta ela vem calhar com essa experiência. Se eu vou compartilhar uma experiência que o direito desportivo me proporcionou, eu acho que foi essa experiência de vida. Eu gostaria de deixar essa experiência aqui para o nosso telespectador, para mostrar que o direito desportivo ele não é você sentar numa sala e ficar na frente do computador. É você participar do esporte, é você ser um desportista, é você acompanhar a vida do clube, é você participar da transformação dessa vida do clube, plantar aquela sua sementinha, deixar aquele seu legado e se sentir parte daquele título, daquele acesso, daquela evolução daqueles atletas. Você está ali para proteger as joias do clube, os contratos de base muito bem feitos, que possam resguardar e proteger o clube ali, formador que formou aquele atleta. Você vê mais à frente aquele atleta performar, dar um futuro, dar um retorno para a sua família, dar um retorno para o clube, você se sentir parte. Pois eu fiz aquele primeiro contrato, eu fiz o segundo, fiz a divisão dos direitos econômicos, na questão do direito federativo eu participei daquela operação, daquela transação. Então, eu acho que a sensação do advogado esportista, e eu acho que é isso que a gente tem a vontade de passar ao nosso telespectador, é fazer parte. Sinta-se um desportista, faça parte daquilo, cresça com aquele clube, procure interagir com todos os departamentos, procure buscar mais conhecimentos, participar ali das questões junto à comissão técnica, junto à concentração, você vivenciar aquele ambiente, não, é coisa maravilhosa. Envolve emoção, envolve direito, envolve o amor pelo esporte.
envolve a nossa sementinha, o nosso crescimento junto com aquela conquista. Ou seja, então, assim, paixão pelo futebol em primeiro lugar. A paixão pelo futebol, resumidamente, é fantástico. É fantástico. Uma última pergunta, doutor. Na sua opinião, a justiça desportiva, ela atende aos anseios dos clubes, de um modo geral, ou seria melhor que isso estivesse na justiça comum? Bom, a justiça desportiva atende. Hoje, eu gostaria até de saudar o doutor Rodolfo Cirino, o doutor Saulo, né, presidente e vice-presidente que assumiram recentemente o tribunal. São advogados com grande conhecimento na área do direito desportivo. O tribunal está passando por uma crescente, uma transformação muito grande de modernização estrutural, de digitalização dos processos. A gente precisa destacar isso aqui, até de uma forma de prestigiar essas pessoas que estão ali lutando, né? Muitas das vezes ali, né, como a gente vê, sem ganhar nada, mas lutando para trabalhar, para proporcionar a justiça para todos que trabalham. Então, assim, eu entendo, eu me sinto muito confortável com a gestão, com os rumos, né, que a justiça desportiva vem tomando aqui. É notória a evolução da justiça desportiva no estado do Pará e, sim, a gente se sente confortável em dizer que ela atende o estado do Pará e o futebol paraense. Doutor Renan, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu espero que o senhor volte para falar desse tema e de outros, que é um tema interessante. Para mim foi assim uma grande novidade, tá? Sim. Falar sobre isso, inserir aqui no Habeas Data a questão do direito esportivo, que eu não sou conhecedor, mas tive a honra de entrevistar dois grandes conhecedores do assunto, tá? E as portas da casa estarão sempre abertas para o senhor vir trazer as novidades da área para a gente. Muito obrigado e sucesso aí na sua empreitada. Bom, muito obrigado a todos, obrigado, doutor Raul. É um prazer sempre falar de direito esportivo. Eu costumo dizer que uma garrafa de café e o assunto de direito esportivo a gente não consegue terminar. O tema realmente é muito grande, são muitas experiências, muitas coisas que acontecem, mas assim, é uma honra poder compartilhar um pouco do que a gente vem trabalhando. Muito obrigado.